tudo bem? Vamos dar início então à nossa segunda aula sobre o Estatuto da Prefeitura de Chapecó. Na aula passada nós falamos então das formas de provimento e agora vamos falar então dois assuntos interessantíssimos, que é a remoção e a redistribuição. Pessoal, aqui também temos questões de prova, tá? Esses dois artigos são muito cobrados em prova. O que é a remoção? Olha só, a remoção é o deslocamento do cargo ou do servidor? Do servidor. Ok? Então, aqui já está a diferença entre a remoção e a redistribuição. Tá? Eu vou explicar um pouco melhor depois. Mas a remoção é quando eu desloco o servidor. Tá? E eu posso remover de duas formas. Eu posso fazer essa remoção a pedido. A pedido de quem? Do servidor, né? Ou de ofício. Quando é que eu tenho de ofício? Pela própria prefeitura, tá? Então vamos lá. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção. Vamos lá. De ofício. De ofício no interesse da administração. Então eu tenho de ofício no interesse da administração, ou seja, no interesse da prefeitura, né? Do ente municipal, do município. E eu tenho a remoção a pedido, tá? Eu tenho a remoção a pedido a critério. Eu tenho a critério da administração. Como assim, professor? A critério? Não basta eu pedir. A prefeitura tem que analisar, por isso que é a critério da administração. E eu tenho uma terceira hipótese aqui de remoção, que é a remoção por permuta. O que é a remoção por permuta? É a remoção entre trocas de servidores. Aqui na legislação de vocês é diferente dos demais entes federativos. Por quê? Porque na legislação do município de Chapecó, só é permitido a permuta entre servidores do magistério. Então, pode trocar de escolas lá, né? O professor pode ir de uma escola para outra escola, né, por troca, mas vocês não. Tá? Então, é exclusiva de servidores do magistério. No Estado, na União, perfeitamente possível mudar, né, conforme solicitação, tá? Mas no município de Chapecó, não. Então, vamos lá. Parágrafo 2º. A remoção por permuta dar-se-á através de um pedido conjunto dos servidores do magistério. Então, como assim, professor? Eu tenho um professor de uma escola tal e um professor de uma escola tal. Vamos trocar? Beleza. Vamos simplesmente trocar? Não, a gente vai os dois na prefeitura e pede para trocar de escolas. Permuta, troca. Fechou? Continuando, a remoção a pedido, nos casos do servidor do magistério, ocorrerá anualmente entre o término e o início do ano letivo. Então, essa pedido aqui, se for professor, tem que ser naquele período entre aulas, né? Não pode ser durante o ano, tá? Então, temos aqui duas regrinhas especiais de magistério. Eu não aposto, né? Eu aposto mais sempre naquilo que é mais geral, tá? Que é essa questão aqui. Tá? Vamos embora, então. Quando existir mais de um candidato para a vaga de magistério, quais são os critérios, então? Tá? Então, se nós temos aqui professores disputando a vaga, tá, para fazer a remoção, olha só. Quando existir mais de um candidato, no caso de servidores do magistério, serão utilizados os seguintes critérios. O que tiver maior habilitação na área, aquele que tem mais tempo de serviço de magistério e um sorteio na presença dos candidatos. Tá? Então, são 3 critérios para escolher o professor ali nas remoções. Agora, parágrafo 6º. Parágrafo 6º fala da remoção de ofício. A remoção de ofício, no caso de servidores do magistério, será efetuada pelo chefe do Poder Executivo, ou seja, pelo prefeito. E em casos de a extinção ou desativação da escola, então, desativou a escola, o que o prefeito faz? Remove, né, para outra escola. B, redução do número de vagas por lotação da escola.
Então, digamos que determinada escola aí, era determinado bairro, diminuiu o número de alunos daquele bairro, né, não precisa mais tantos professores, o prefeito vai e coloca, né, professores em outro bairro, por exemplo. Tá? Então, aqui a chamada remoção de ofício. Professor, para minha prova, o que eu tenho que saber? Remoção é o deslocamento do servidor. Aqui está a maioria das questões de prova. E que existe 3 tipos aqui no município de Chapecó. Tá? Continuando então. Quando for necessária a remoção de ofício, de que fala a linha B do parágrafo anterior, serão utilizados os seguintes critérios. Opção por lotação existente em outra escola, menor tempo de lotação na respectiva escola, menor tempo de serviço no magistério e um sorteio. Tá? Então, para escolher qual professor que vai ser, imagine o seguinte, essa escola aqui precisa reduzir os professores. É simplesmente eu escolho aquele que eu não gosto? Não, eu preciso ir para aqueles critérios ali. Ó. Tá? Então, é sempre do que está primeiro para os demais. Primeiro critério, ó, opção por lotação existente em outra escola. Então, primeira coisa, o prefeito chama, bom, quem quer ser lotado naquela escola? Ninguém se habilitou. Né? Ninguém escolheu, ficou todo mundo quietinho. Aí vai para o critério B. Quem tem menos tempo de lotação nessa escola? Ah, os professores mais novos. Então, esse grupinho já fica aqui. Tá. Depois, quem tem menos tempo de serviço no magistério do município? Ah, já sobrou aquele grupinho ali. E agora, o último, ó, vamos sortear. Entenderam? É assim que se faz, tá? Um critério justo, tá bom? Critério justo, legal, tá? Não pode ser de qualquer jeito. Isso aqui dá briga na justiça, tá? Vamos lá, então. Parágrafo 6º. O servidor do magistério removido, nos termos das alíneas A, C e D do parágrafo anterior, terá sua lotação nova definida através de escolha de vagas disponíveis apresentado pelo secretário, B, vinculação na lotação da Secretaria da Educação, com preenchimento de vaga vinculada em escola, no máximo até o retorno do seu titular. Então tem critérios bem especiais aqui dos servidores do magistério. Continuando então, agora vemos o artigo 38. O artigo 38 vai falar então da redistribuição. E o que é a redistribuição? Ó, é o deslocamento do cargo, tá? Do cargo efetivo. Tá? Então, a redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo. E olha só, sendo ele ocupado ou vago. Tá? Então, é o deslocamento do cargo, seja ele ocupado, seja ele vago. Como assim, professor? Vai o servidor junto. Ou, se não tem servidor, só vai o cargo. Entenderam? Então, redistribuição é o seguinte. Vamos pegar imagina o seguinte. Eu preciso redistribuir determinados cargos. Eu preciso pegar um cargo de uma secretaria e jogar em outra secretaria. Ou de uma UPA para outra UPA, por exemplo. O que ele faz? Ele desloca todos os cargos, tá? Que ele precisa, não todos os cargos da unidade, mas todos os cargos que precisa. Ah, alguns vão estar... Ó, o azul é os vagos e os vermelhos são os ocupados por servidor. Ele desloca tanto ocupados quanto vagos. O que ocorre com o servidor? Vai junto. Entenderam? Sim ou não? Sim, né? Deslocar o servidor chama-se remover o servidor. Tá? Exemplo. Aqui está o cargo da enfermeira, aqui está o cargo da enfermeira. Tá? Vamos fazer uma permuta. As colegas trocam de cadeira. O cargo mudou de lugar? Não, só mudou o servidor. Isso é remoção. Agora, redistribuição. Eu pego a colega com a cadeira junto, que é o cargo, e trago para cá. Eu redistribuí. Esse cargo podia estar vago, podia ser uma cadeira vaga. Eu pego o cargo vago e trago para cá. Entenderam? É diferente. A remoção é do servidor. A redistribuição vem o cargo. Pode estar com o servidor sentado em cima ou não. Entenderam? Tá? Remoção é a pessoa. O cargo, a redistribuição, ou seja, a cadeira, o cargo. Tá?
Não, não. Olha a diferença. Olha a diferença. Se eu remover, eu trago ela. Certo? Ficou o cargo lá? Ficou a cadeira? Ficou. Ficou a cadeira. Remoção. Agora, vou redistribuir. Eu pego a cadeira e trago a colega junto da cadeira. A cadeira veio para cá. Ficou cargo lá? Não. Isso é redistribuir. O cargo vem para cá. Por que isso, professor? Como é que é criado o cargo? Ah, mas vamos pensar. Quantos cargos tem na enfermeira? 30 cargos da enfermeira. Aí eu tenho tantas unidades para preencher essas enfermeiras. Aí, essa unidade está faltando cargo. Essa aqui está sobrando. O que o prefeito faz? Ele pode criar cargo? Não, só a Câmara. O que ele faz? Ele pega alguns cargos daqui, redistribui para lá. Entenderam? É a possibilidade do prefeito organizar a sua estrutura. Como é que ele vai poder organizar a sua estrutura? Através da redistribuição. Não necessariamente, mas se ele redistribuiu, provavelmente porque ele precisa de gente lá. Agora, vocês não vão ver no quadro da prefeitura quadros vagos, é difícil, né? A maioria deles estão providos, tá? Mas se ele abrir um concurso, ele vai ter que preencher, né? Aquele cargo lá. Tá? A não ser que não tenha um número máximo, por exemplo, cadastro de reserva. Aí ele não é obrigado a preencher, tá? Vamos lá. Então, continuando, a redistribuição é o deslocamento do cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro, para uma autarquia ou uma fundação do mesmo poder. Então, o que ele pode fazer? Ele pode redistribuir o cargo para o Simprevi. Então, hoje, por exemplo, tem um cargo lá administrativo, eu redistribuo para o Simprevi. E lá no Simprevi, eu tenho agora aquele cargo. Tá? É isso que está dizendo, que pode deslocar cargos efetivos para as autarquias. Tá? Sempre quando, no interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade, mesmo nível de escolaridade e compatibilidade. Pessoal, de todas as questões que eu já fiz na vida sobre concursos, o que eles fazem? Trocar isso aqui. Remoção servidor, redistribuição cargo, tá? Esses pormenorizinhos é só para ler, tá? Não é para esquentar muito a cabeça. A redistribuição do cargo efetivo vago dar-se-á mediante um ato do chefe do Poder Executivo, tá? Continuando então, parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade. Agora eu marquei ali, nesse caso especificamente, fica recebendo integral. É uma única exceção. Então, por exemplo, imagine que determinado órgão, né, tá acontecendo uma reorganização do órgão. Tá? Aí o que acontece com os servidores? Se o cargo dele é extinto, imagina que tem uma unidade na prefeitura que vai ser extinta. E os cargos que estão aqui são desnecessários, mas eu ainda tenho servidores ocupando. Esses servidores ficarão em disponibilidade. Nessa hipótese que é a prefeitura que está reorganizando, ele fica ganhando de forma integral. É uma exceção e é uma proteção do servidor excelente, tá? Alguns estados não têm isso e nem a União, tá? Então isso aqui é muito bom. Então uma garantia melhor para o servidor. Aqui, tá? Isso protege o servidor. Continuando então. Agora vem o artigo 39. O artigo 39, ele fala então da substituição. Quando é que nós teremos substituição? Ou seja, um servidor substituindo outro servidor. Olha só. O servidor investido em cargo efetivo ou em comissão poderá ser substituído durante afastamentos, impedimentos legais ou regulares do titular ou na vacância do cargo. Tá? Então, nós podemos ter aqui um servidor investido de um cargo, e esse cargo pode ser efetivo ou em comissão. E esse cargo aqui, efetivo em comissão, pode ficar, né, com alguém afastado do cargo, está em licença, por exemplo. Né? E aí,
Se está em licença, alguém vai ter que substituir essa pessoa na função. Geralmente os cargos de chefia sofrem a substituição, né? Então imagina aí que tem um cargo comissionado e o servidor pegou uma licença para tratamento de saúde, por exemplo. Aí alguém vai ter que substituir ele nas funções, né? Não vai ficar vaga a função, tá? Então, ó, o substituto assumirá automaticamente e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do outro cargo. Tá? Então, ele não se afasta. Tá? O que, que acontece? Ó, ele acumula os cargos, mas olha só o que, que acontece. Ele tem que optar pela remuneração. Como assim, professor? Nós temos lá na Secretaria de Saúde a chefe da enfermagem, que é um cargo comissionado, por exemplo. Aí, essa chefe da enfermagem, ela está em licença maternidade. Vai ficar vago isso aqui? Não, tem que alguém substituir ela na chefia. Então, quem está substituindo vai acumular o cargo de enfermeiro mais o cargo de chefe da enfermagem. Ela vai ganhar as duas funções? Não, ela ganha só de chefe daquele período que ela está substituindo a chefe da enfermagem. Entenderam isso? Tanto cargo comissionado quanto cargos efetivos, tá? Quando é que nós temos cargos efetivos? Por exemplo, quando um fiscal da fazenda ali do município está em licença, tem que botar outro para assumir os processos, por exemplo. Daí aí tu sai automaticamente, tá? Não é obrigado a devolver. Se a outra foi melhor, daí o prefeito tem que exonerar, né? Exonera a anterior e deixa a atual. Por isso, dificilmente alguém é cargo comissionado, ele abre mão, né, para que o outro teste ali a função, né? Vai que gosta da cadeira, né? Não, efetivo é mais por questões de trabalho mesmo. É mais por questões de trabalho, tá? O substituto, então, ó, assumirá automaticamente, acumuladamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, exercício do outro cargo, hipótese em que deverá optar, tá? Em se tratando de cargos acumuláveis na atividade e havendo compatibilidade de horário, o servidor poderá perceber a remuneração do seu cargo e daquele que ocupa. Olha que interessante, isso aqui só tem na legislação do município, tá? No caso de cargo acumulável, quais seriam os cargos acumuláveis ali na prefeitura? 2 de saúde, 2 de professor ou um professor mais técnico. Tá? Se for nessa hipótese, ó, cargos acumuláveis, ele acumula. Desde que tenha o quê? Acumula. Desde que haja compatibilidade de horário, mais horário. Ok? Vamos embora. Interessante essa questão aqui. Para vocês terem uma ideia, na última prova da Polícia Civil, a questão do estatuto foi a substituição. Justamente essa questão aqui. Quando é que eu tenho uma substituição? É quando um servidor, né, substitui outro aí nos impedimentos ou afastamentos. Tá? Vamos lá agora. Agora chegamos a um assunto interessantíssimo aqui, ó, que é a remuneração. Artigo 40 vai tratar então da remuneração. O que é remuneração? Ó? E aí nós vamos ter os conceitos, tá? Olha só, eu gosto de fazer um esqueminha diferente do que está aqui na legislação. A remuneração é o quê? A remuneração é a soma de duas coisas ali, ó. A remuneração, tá, é o vencimento, tá? Então é o vencimento mais outra coisinha, tá? Que são as vantagens pecuniárias. E essas vantagens pecuniárias, elas podem ser permanentes ou podem ser transitórias. Exemplo de uma vantagem permanente. Eu posso ter um adicional de tempo de serviço, que é permanente. Uma vantagem transitória, por exemplo, as férias.
13º, são vantagens transitórias, só naquele momento. Então a gente vai entender agora os conceitos de cada um desses, tá? Vencimentos e vantagens pecuniárias. Mas vocês receberão o quê? Um vencimento, uma vantagem ou uma remuneração? Vocês receberão a remuneração, tá? Olha só, aí vem o que é o conceito de vencimento. Esse slide eu quero um asterisco nele aí, tá? Vencimento, ó, é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, tá? Então, é a retribuição pelo exercício de cargo e é um valor variável ou fixo? O valor fixo na lei, tá? O vencimento é aquele valor fixo, tá? Aí, pessoal, tem outro conceitinho interessante aqui, ó. Tem um conceito de vencimentos. Com um S aqui, ó. Já vou botar em vermelho o S. O que é o vencimentos? Isso aqui é muito comum para decisões dos juízes, tá? O que é o vencimentos com S? É o vencimento mais o quê? Mais aquelas vantagens que são permanentes. Mais as vantagens permanentes. Aí eu sei quanto que o servidor ganha sempre, né? Vantagens permanentes. Certo? Então, remuneração é o vencimento mais vantagens. Vencimentos é o vencimento mais essa espécie de vantagens. Somente aquelas que são permanentes, que ele recebe todo mês. Sim? Ok, tá? Então, beleza. Para que isso, professor? Por exemplo, o juiz vai determinar a pensão alimentícia. Vai determinar, por exemplo, sobre os vencimentos. Principalmente é mais usado, isso aqui, ó, é muito usado para condenar o servidor. Por exemplo, o servidor causou um prejuízo. O juiz vai determinar, o senhor vai ressarcir a prefeitura sobre os seus vencimentos. Ok? É assim, geralmente é assim que se faz a definição. Vamos lá, então. Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, importância menor que o mínimo. Então, pessoal, é o vencimento que não pode ser menor que o mínimo, tá? Então, o vencimento não inferior ao salário mínimo, tá? Continuando, então. E olha só que interessante, os vencimentos são irredutíveis. Que é aquela proteção que nós vimos na Constituição, que não pode reduzir salário. Ressalvado, né, se passar do teto. Aí pode, por exemplo. Continuando, então, aqui, né, nós temos aquilo que eu esquematizei aqui, ó. Tá? Então, ó, o que é remuneração? Ó? O remuneração é uma parcela fixa, que a gente chama de vencimento, e nós temos uma parcela que é variável, que a gente chama de vantagens pecuniárias. E nós vamos ver daqui um pouco quais são os tipos de vantagens pecuniárias. Tá? As vantagens pecuniárias são de 3 espécies. Professor, aí tu vai dar um nó no cérebro. Tranquilo, ó. O método mnemônico é o GAI. Tá? São as chamadas gratificações, são os chamados adicionais e as chamadas verbas indenizatórias. Então, o que vocês receberão? Vocês receberão o vencimento mais o GAI. Gratificações adicionais e verbas indenizatórias. Tá? É isso que vocês irão receber. Continuando, então. Vamos lá. Nenhum servidor poderá perceber mensalmente, cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais e de qualquer natureza, remuneração superior ao subsídio mensal em espécie do secretário municipal. Está diferente da Constituição? Sim, porque qual é o maior salário na Constituição no município?
Do prefeito, tá? Então, cuidado aqui, que no estatuto de vocês fala que ninguém vai receber mais que o secretário municipal. Por isso que eu coloquei em verdinho ali, tá? Excluem-se do teto de remuneração, né, as vantagens previstas no artigo 49 e artigo 52, incisos 2 a 8, tá? Então, aqui no artigo 41, ele disse o seguinte: o que pode ultrapassar teto? O que pode ultrapassar o teto? Digamos que o servidor já está ali batendo no teto da remuneração do secretário municipal. Vamos pensar que é 10 mil, tá? Então está batendo no teto dos 10 mil. O que nós poderemos ultrapassar teto? Excluem-se do teto, ó. Se o servidor ganhar uma diária para fazer um curso no exterior, um curso, por exemplo, ou fazer uma qualificação fora, ele vai ganhar diárias. O que é diárias? É um valor que ele ganha para ser deslocado do município, tá? Essas diárias somadas podem ultrapassar, por exemplo, o teto, tá? Transporte, se ele for indenizado pelo uso do veículo, também poderá ultrapassar o teto, tá? Então, ó, quais são as duas verbas indenizatórias que temos no município de Chapecó? São duas. Vocês terão diárias e tem direito também ao transporte. São duas verbas de caráter indenizatório, tá? Além disso, o que vocês podem ultrapassar o teto? Vocês poderão ultrapassar o teto, por exemplo, quando tiverem o 13º, né? A gratificação natalina, poderão ultrapassar o teto. Também poderão ultrapassar o teto, ó, na gratificação de incentivo à qualificação, que é um recurso que vocês ganham para fazer uma graduação, uma pós-graduação ou um mestrado, doutorado. Nós vamos ver isso na lei aqui, tá? Também vocês podem ganhar extrateto, ó, aquele incentivo de regência, o professor no caso, né? 5, o adicional de horas extras também pode ultrapassar o teto. O adicional noturno pode ultrapassar o teto. E o adicional de 1/3 de férias pode ultrapassar o teto. Então, são aquelas coisas que são logicamente possíveis de ultrapassar o teto, tá? Então, 13º, incentivo à qualificação, horas extras, adicional noturno e férias. Isso tudo vocês podem ultrapassar o teto, tá? Aí nós temos aqui o artigo 42, que é interessante. Quando é que o servidor perde alguma coisa? Ó, o servidor perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo e o repouso semanal remunerado, tá? Então, se o dia que faltar aí expediente, né, perde ainda o repouso. Também perderá a remuneração proporcional ao dia que, né, nos casos de atrasos ou ausências injustificadas e nas saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário até o mês subsequente, tá? Então, chegou atrasado, saiu antes ou não apareceu para trabalhar, perde proporcional, né, as horas que não foi trabalhar, ok? Vamos lá. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou proventos de aposentadoria. Mas o juiz pode determinar, pode, para ressarcir o erário ou, por exemplo, uma questão de pensão alimentícia. Aí, né, vai ter sim uma imposição legal sobre a remuneração de vocês com descontos legais. Ok? Vocês já viram falar, né, do servidor lá que tem um filho fora do casamento, etc e tal, vai incidir lá, né, o juiz já determina fixo, vem descontado todo mês na folha dele, tá? Se causar prejuízo à prefeitura, também, tá? Essa semana eu registrei um ressarcimento da improbidade de quase 50 mil reais de um servidor do Estado, que judicialmente ele foi condenado por improbidade. Né? Daí foi reconhecido a receita essa semana, tá? Então vejam bem, é possível e ressarce, tá? Esse servidor teve que ressarcir de forma integral, quase 50 mil reais, porque ele causou de prejuízo ao erário, tá? E ele não perdeu o cargo porque não era algo grave. Se fosse algo grave, né, com dolo, o juiz demite a pessoa, tá? Então não foi o caso de demissão, mas o juiz entendeu que era o caso dele ressarcir o erário. Ele teve que ressarcir o erário, tá? Já teve, por exemplo,
teve um policial militar que teve que ressarcir na época da FEME, porque usaram os helicópteros da Polícia Civil e alguns particulares entraram no helicóptero junto e tal. O Ministério Público entrou com a ação, mandou indenizar o combustível daquele dia. E é caríssimo, né, o combustível do helicóptero. Sim. Claro, se aplica a todo mundo. A todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Lava Jato, só tá olhando ali quantos milhões estão voltando. Bilhões, né? Estão voltando, tá? Ressarcir o erário, todo mundo, né? A não ser, né, que a gente sabe que tem os jeitinhos brasileiros quando os altos escalões. Servidores, pessoal, pode ter certeza que eles não têm pena, tá? Às vezes, quem tem, né, um cargo muito grande, por exemplo, deputado federal, senador, ainda tem as artimanhas do Congresso lá e consegue, é um pouca coisa. Mas hoje o judiciário está muito rígido em relação a isso, tá? Pessoal, então vamos encerrar esse bloco. No próximo bloco a gente continua então falando das reposições à fazenda.